Justiça determina que Estado garanta leitos de UTI neonatal na região de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Polícias rodoviárias federal e militar deflagram a Operação Corpus Christi 2022 nas rodovias federais e estaduais catarinenses. 2 bolivianas e uma brasileira são presas com mais de 20 quilos de drogas em rodoviária de São Miguel do Oeste. Polícia prende 2 pessoas por envolvimento no assassinato de ex-secretário municipal de Major Vieira, no Planalto Norte. E veja também, no esporte, Chapecoense derrota o Bahia fora de casa, volta a vencer após 7 rodadas e deixa a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Corpus Christi 2022, deflagrada pelas polícias rodoviárias federal e militar. A missão, claro, é garantir a segurança nas BRs e nas SCs do estado durante o período. Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária começou a operação às 6 horas da noite desta quarta-feira. Os trabalhos vão ser estendidos até às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, 20 de junho. O foco é na fiscalização dos motoristas e na prevenção dos acidentes nas rodovias estaduais catarinenses. Ano passado, no mesmo período, tivemos 95 acidentes e tivemos 4 mortes. Infelizmente, os acidentes ocorrem principalmente pela imprudência, falta de atenção e falta de paciência dos condutores. Portanto, pedimos a todos que colaborem e cuidem uns dos outros para que nós não repitamos os números do ano passado. Já nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Corpus Christi às 0 hora desta quarta-feira. A ação vai até a meia-noite do próximo domingo, dia 19 de junho. O foco dos policiais rodoviários federais vai ser voltado para os trechos mais preocupantes, que ficam nas BRs 282 e 116, na região de Lages, Serra Catarinense, por causa da Festa do Pinhão. As equipes vão receber reforços no efetivo de policiais em folga e de profissionais do setor administrativo. Outro foco vai ser a prevenção de condutas que aumentam o risco de acidentes e mortes, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança. Por falar em feriado de Corpus Christi, a Polícia Civil intensificou as fiscalizações no terminal rodoviário Rita Maria, aqui na capital. Policiais da Delegacia de Proteção ao Turista e da Coordenadoria de Policiais com Cães fiscalizaram passageiros e ônibus no terminal Rita Maria. Foram inspecionados bagagens e compartimentos de ônibus interestaduais com destino a Santa Catarina, além da checagem de cabines e de pertences de passageiros. Os policiais também fiscalizaram passageiros com destino final e em passagem pelo estado, especialmente os que estavam acompanhados por menores de idade. E a Polícia Militar prendeu 3 mulheres com mais de 20 quilos de drogas. Foi em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense. A prisão foi realizada no âmbito da Operação Horus, na rodoviária de São Miguel do Oeste. Das 3 mulheres presas, 2 são bolivianas e uma é brasileira. Os policiais militares faziam vistoria nos passageiros de um ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre. Durante a abordagem, os PMs desconfiaram das passageiras e decidiram inspecionar a bagagem delas com mais rigor. Encontrados quase 13 quilos de crack, além de 2 quilos de cocaína e 7 quilos de maconha. A brasileira confessou para os policiais que iria receber R$1.000 para transportar as drogas. As 3 foram presas em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes e levadas para a Polícia Civil. 2 pessoas foram presas pelas polícias civil e militar acusadas de envolvimento no assassinato do ex-secretário de Obras e Serviços de Major Vieira, cidade do Planalto Norte do estado. Os 2 suspeitos foram presos na comunidade de Rio Bonito, no interior da cidade de Papanduva, na noite desta terça-feira. Os 2, com 31 e 37 anos de idade, estavam com a motocicleta usada no dia do assassinato do ex-secretário. Por isso, a dupla foi presa em flagrante por homicídio. Em interrogatório, um dos homens negou participação no crime e o outro ficou em silêncio. As investigações avançam para apurar agora a motivação do crime. Sérgio Roberto Lezan, ex-secretário de Obras e Serviços de Major Vieira, foi assassinado por volta do meio-dia desta terça-feira. Além de ex-secretário, Sérgio era suplente de vereador e subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar. A Prefeitura de Major Vieira decretou luto oficial de 3 dias no município. 8 pessoas foram presas pela Polícia Civil em uma operação de combate a uma organização que cometia roubos a residências em Joinville, no norte do estado.
Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Joinville. Além das prisões, a ação também resultou na apreensão de entorpecentes. De acordo com as investigações, os criminosos tentaram invadir um apartamento de luxo em Joinville. Para isso, o bando usou uma falsa viatura da Polícia Civil, além de roupas e algemas com emblemas da corporação. Pelo menos 10 pessoas fazem parte da organização criminosa. Os envolvidos vão responder por roubos a residências, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E policiais civis deflagraram hoje a Operação Anjo da Guarda para combater crimes de exploração sexual infantil cometidos pela internet. As investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC resultaram no cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça nas cidades de Florianópolis, Navegantes, Joinville, Blumenau, São José, Camboriú, Itajaí e Porto União. A operação foi desenvolvida com a participação da Polícia Científica. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band de hoje. Suspeito preso confessa que indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia foram mortos, esquartejados e queimados. Ele levou a polícia até o local onde o crime teria acontecido. Caixa d'água desaba em condomínio no Rio de Janeiro, danifica apartamentos e fere 2 pessoas. Na tradição das festas juninas, uma que relembra a resistência aos cangaceiros de Lampião. Saída para o feriadão de Corpus Christi, de carro, ônibus e avião, o destino é descansar. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20. A gente te espera. Para falar da decisão judicial que determinou que o Estado providencie leitos de UTI neonatal na região de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. O prazo para a implementação dessa medida é de 15 dias. A decisão judicial é em caráter liminar e determina que o Estado compre, sempre que necessário, vaga em leitos de UTI neonatal nas unidades privadas da região ou do Estado, até que surjam vagas em leitos com cobertura pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O descumprimento da decisão resulta em multa diária de R$10 mil. A Justiça também determinou que, em até 30 dias, o Estado apresente um plano exequível de implementação dos leitos de UTI neonatal, cuidado intermediário neonatal convencional e cuidado intermediário neonatal canguru, de acordo com as normas administrativas do Ministério da Saúde. A decisão atende à ação movida pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Camboriú. Um inquérito civil constatou a superlotação da UTI neonatal do Hospital Ruth Cardoso. Já a situação dos leitos de UTI neonatal em todo o estado é objeto de investigação pela 10ª Promotoria de Justiça da capital. Atualmente, 98,53% dos leitos públicos de UTI neonatal estão ocupados. Apenas 2 das 7 mesorregiões catarinenses não estavam com 100% de ocupação. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, eu converso agora com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo Cardoso. Boa noite para você que nos assiste. Ô, Roberto. Às vezes fica difícil. Pois Às vezes fica difícil, mas vamos lá. Bem. Roberto, voltando a falar desse assunto que é extremamente importante, precisa de uma decisão judicial para fazer o Estado cumprir a obrigação que é dele, garantir leitos de UTI neonatal, Roberto. Vamos fazer um número. Cálculo. 1.500 leitos de UTI foram criados para atender a pandemia. Foi em tempo recorde. Houve apoio, havia uma situação de emergência que permitia tudo, o estado de calamidade pública na saúde se resolveu se fazer em pouco tempo o que demora, porque pôr uma UTI em funcionamento é um negócio burocrático, gente. Não ache que a solução vem um estralo. Tanto é que o governo do estado disse que ia implementar 68 novos leitos em 90 dias. Mas para isso ele precisa de recursos. Cada leito de UTI funcionando vai de R$ 2.000 a R$ 3.500. E não tem como você manter um leito de UTI, só manter o leito de UTI esperando para alguém atendê-lo. Você pode ter um número mínimo de espera, mas não é assim que funciona. Então, esta burocracia estatal, aliada à falta de planejamento, porque todo mundo sabe que a partir do outono faz frio em Santa Catarina e que nós estamos vindo de uma pandemia, que existem reminiscências, que existem remanescentes, inclusive, de situações graves respiratórias entre as pessoas por conta da pandemia, era hora de se pensar nisso. Claro que não vão deixar as 1.500 UTI funcionando, mas um número absolutamente plausível com a realidade. Há estatística para isso.
O médico pediatra sabe o quanto aumenta o número de casos de crianças com problemas respiratórios nessa época do ano. Se nós considerarmos ainda a falta de UTIs pós ou neonatais, é mais grave ainda, porque é em cima de uma estatística que você faz o planejamento, e não simplesmente depois que acontece o problema. Aí respondo à pergunta do Rodrigo Cardoso, que precisa-se de uma decisão judicial para se fazer o óbvio. Faltou o planejamento, isso é imperdoável, mas agora tem que corrigir em tempo, não dá para esperar 90 dias. Não dá para esperar 90 dias. A ação diz que tem que ser em 15, também acho que demora. Ou a nossa vida é contada em horas e minutos? A gente não sabe, a gente depende muitas vezes do imponderável. Agora, há uma situação de emergência, há uma situação para ser resolvida, então que se resolva. Deixa o discurso político de lado e deixa também o proselitismo. Tem muito pré-candidatinho aí usando essa história da saúde como palanque. Cuidado, um dia a situação pode ser resolvida nas suas mãos. Dito isso, um grande feriado a todos e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, a Secretaria Municipal de Saúde fez hoje um mutirão contra a dengue. A ação foi realizada em ruas do bairro Bela Aliança. A nossa maior preocupação hoje é com o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, mas também conscientizar as outras pessoas que o material reciclável ele deve ter o seu destino correto, deve ser condicionado adequadamente e isso gera dinheiro para algumas pessoas, né? É o erário, o meio de sustento de muitas famílias. A gente teve a ideia de fazer um mutirão da dengue. Esse mutirão da dengue tem o objetivo de estar levando informação. O que a gente fez? A gente foi aqui na escola do Bela Aliança, a gente conversou com alguns alunos, passamos as informações, respeito à prevenção da dengue e tudo, e tivemos essa ideia de fazer esse mutirão, de estar indo aqui na Coab, estar recolhendo alguns lixos e fazendo orientação. A atividade do mutirão começou aqui na Praça João Facchini, na Rua Conselheiro Villiering. Alunos da escola aqui do bairro foram convidados também a participar e receberam até trajes especiais. Divididos em grupos, eles percorreram ruas do bairro falando sobre temas relevantes, como acúmulo de lixo, descarte, reciclagem e, claro, dos locais que podem servir como criadouro do mosquito da dengue. O combate ao mosquito é a única forma de conter a doença e todos podem ajudar. Vale lembrar que a dengue é uma doença infecciosa que pode evoluir para formas graves e causa inclusive a morte em situações mais extremas. É importante ficar atento aos sinais. Inclusive os seus sintomas são muito parecidos com o do Covid, com alguns sintomas gripais, né? Mas a diferenciação é as dores atrás do globo ocular, muitas dores nas articulações, febre constante em período de 3, 4 dias, a pessoa desidrata muito rápido e com isso ela deve procurar um posto de saúde o mais rápido possível, a unidade básica de saúde, o próprio hospital regional para fazer o teste, né? A retirada de sangue, o hemograma ou o teste do laço que a gente chama, para verificar se ela está ou não com dengue. Ainda no Alto Vale, em Ituporanga, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública para obrigar o Estado a promover obras emergenciais na barragem sul da cidade, que tem risco de rompimento de 2 comportas que apresentam corrosão na estrutura. A ação é da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Ituporanga e foi motivada após um grupo de voluntários denunciar a situação. Para os promotores de justiça, o mau funcionamento da barragem traz perigo para os moradores de Ituporanga, Aurora e Rio do Sul, que sofrem com as constantes cheias. As investigações apontaram a existência de uma série de irregularidades na estrutura da barragem de Ituporanga e necessidades de reparos urgentes. Uma vistoria identificou que as comportas C4 e C5 apresentam potencial de rompimento diante de vazamento nas vedações, corrosão na estrutura de concreto dos condutos e problema nas blindagens de aço. O Ministério Público Estadual quer que o governo do estado faça de forma urgente, em até 60 dias, a dragagem, a limpeza no reservatório, a montante e a recomposição das grandes metálicas dos descarregadores. No prazo de 180 dias, são requeridas na ação a recuperação no conduto e no concreto das comportas C4 e C5, a montante e a jusante. O tempo neste feriado de Corpus Christi vai ser influenciado pela ação de uma massa de ar polar no litoral sul do país. Confira agora os detalhes na previsão do tempo.
A quinta-feira vai ter predomínio de sol em todas as regiões do estado. A partir da tarde tem aumento de nuvens entre o extremo oeste e o litoral sul. As temperaturas entram em elevação em Santa Catarina. Na capital, mínima de 14, máxima de 23 graus. Em Itajaí, variação entre 13 e 23. Em Lages, mínima de 8 e máxima de 20. E em Chapecó, os termômetros variam entre 10 e 22 graus. Para destacar as informações do esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense derrotou o Bahia fora de casa pela Série B, venceu depois de 7 rodadas sem vitória e, de quebra, deixou a zona do rebaixamento. A Chapecoense flechou mais um na Série B. E o Verdão do Oeste precisou de apenas 2 minutos de jogo para mostrar porque um dos melhores visitantes da segundona. Christian aproveitou a bobeada da defesa do Bahia e colocou a Chape à frente do placar. Mas a alegria do torcedor do Verdão se transformou em apreensão aos 7 minutos, quando Perotti foi expulso por entrada dura em Inácio, após revisão do VAR. E esse sentimento durou a partida inteira, porque o Bahia queria continuar invicto como mandante na segunda. E jogando em casa, com apoio da torcida, foi para cima da Chape. Tentou de tudo que é jeito. Rodalega chegou a carimbar a trave, mas a Chape conseguiu ir para o intervalo com a vantagem. Com 1 a menos em campo, a segunda etapa foi de mais pressão para cima da Chapecoense. Aos 8 minutos, bola no travessão. E quando a trave não salvava, Wagner estava lá para garantir o placar para a Chape. E foi o que aconteceu. A Chapecoense conseguiu manter o resultado. E a apreensão do torcedor se transformou em alegria após o Verdão do Oeste vencer depois de 7 rodadas e manter a invencibilidade como visitante. Além disso, com triunfo, a Chape subiu na tabela. Deixou o Z4 e agora aparece na 11ª posição com 15 pontos. Parabenizar os atletas, né? Foram guerreiros, foram de um espírito assim, acima da média. Nós já sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Até pelo contexto, pela campanha que o Bahia vem fazendo nos seus domínios. Essa vitória do Bahia, eu entendo que pode ser um divisor de águas, né? Para a gente realmente tentar fazer dentro de casa o que a gente vem fazendo fora. Nós somos a segunda melhor campanha do futebol brasileiro da Série B. Então tem que elogiar mesmo o trabalho. Não é fácil jogar fora. Hoje é ficar feliz, né? A gente chegou triste aqui e vai embora muito feliz. A ginástica artística é um esporte no qual o Brasil tem se destacado, seja no masculino ou no feminino. Você vai conhecer agora ginastas catarinenses que têm ganhado cada vez mais espaço na modalidade. Reportagem com Cacau Corazza. Detalhe, aqui eles fazem toda a diferença. São nas pequenas ações que o esporte é criado. A ginástica ela tem uma beleza que envolve vários fatores, assim, ela tem a parte artística, ela tem a parte de força, ela tem a parte das acrobacias, ela tem todos os aparelhos, né? Eu acho que isso acaba encantando qualquer criança. Eu gosto de aventura e eu acho que a ginástica é um esporte já mais aventureiro, assim. Precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação, equilíbrio e a busca pela perfeição. A ginástica, assim como ela exige a questão da perfeição, ela também, como princípio fundamental, ela também exige muita flexibilidade, tá? E eu gosto de trabalhar isso com elas, porque ao mesmo tempo que elas precisam ter essa autocobrança, às vezes isso pode auxiliar no desenvolvimento, elas precisam saber dosar isso para quê? Para que isso não se torne um pensamento obsessivo. Dominar o corpo e os movimentos são fatores que a ginástica artística tem na busca pela perfeição. Um esporte que também é uma arte, que encanta quem assiste e quem pratica. E nessa busca pela perfeição, a Isabel é uma das atletas que chegou mais perto no Troféu Brasil em Porto Alegre, sendo uma das 8 finalistas e a melhor catarinense colocada na competição. A ginasta catarinense disputou pela primeira vez a categoria adulta em uma competição nacional, junto com grandes nomes brasileiros como Rebeca Andrade, Jade Barbosa. Foi uma experiência assim, incrível, porque competir do lado delas parece até que é um filme, assim. E se engana quem acha que as dificuldades delas ficam apenas por conta dos movimentos. Infelizmente, a parte da aparelhagem a gente
está pecando muito, porque são materiais muito caros e difíceis de conseguir. Né? Um destes equipamentos que falta é justamente o solo, aparelho que a Isabel ficou entre as 8 melhores do Troféu Brasil. São 90 segundos de apresentação, mas que nos treinos duram muito mais. Porque além de buscarem a perfeição nos movimentos, elas treinam assim, a parte artística no tablado. E quando vem o momento dos saltos e acrobacias, elas mudam de local para executar. Aí tu chega em competição e tu tem que fazer a coreografia inteira junta, que a gente nunca faz, porque não tem. Aí às vezes se perde, onde que é. Estamos rodando um convênio para que as meninas possam receber um equipamento, né, em torno de um pouco mais de R$150 mil com a associação, para que nós possamos aí disponibilizar para essas meninas do projeto um potencial de desenvolvimento melhor. Destaque em Santa Catarina e no cenário nacional, com promessas que podem auxiliar ainda mais no caminho dos sonhos. As obras do Santuário do Louvor em Ituporanga, no Alto Vale, entraram na reta final. O complexo turístico e religioso deve ser aberto para visitação daqui a um mês. Figura central aqui do Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, a estátua da Santa tem 40 metros de altura e 300 toneladas. Falta pouco para os visitantes verem ela de pertinho. O local abre para visitações no dia 16 de julho, atendendo inicialmente de quarta a domingo, das 9 da manhã às 6 horas da noite. Por aqui as obras vão sendo finalizadas. Por enquanto, o público só admira de longe esses monumentos gigantescos que vão ganhando forma. A cruz panorâmica é a primeira do mundo e dentro dela os visitantes terão uma vista privilegiada da região. O terço é outro destaque. A estrutura de 40 metros, a maior do tipo no mundo, está fixada no início da escadaria. Quem visitar o local ainda vai encontrar muito mais nesse complexo, já considerado um dos maiores do país. Todo o complexo de turismo religioso ele foi pensado com várias passagens bíblicas. Então as pessoas vão poder encontrar aqui também a imagem dos 12 apóstolos distribuídos pela escadaria com 460 degraus, que foi construída para as pessoas que querem fazer peregrinação também. Para recepcionar os fiéis e turistas, o santuário foi pensado para maior acessibilidade e contará com uma estrutura completa de centro comercial, estacionamento e elevadores. Por aqui com o Band Cidade, as reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto do SC e 12h50 no SC Acontece. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo do canal do Porto de Itajaí, cidade que completou hoje 162 anos de emancipação. Tem uma extensa programação para festejar o aniversário que segue até o dia 2 de julho. Um forte abraço para você, muito obrigado pela audiência, boa noite, parabéns Itajaí e até amanhã. Tchau, tchau.